Fala, turma linda. Estamos aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo para juntos trabalharmos aqui no módulo de evolução, certo? Estamos agora, pessoal, na parte da especiação. Nesse módulo de evolução aqui no canal, nós já temos várias aulas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, certo? Entre aí na playlist da evolução, certo? E verifique tudo direitinho onde você está para você ficar bem situado, certo? E ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que acontece aqui no nosso canal de forma muito organizada, certo? Se você não se inscreveu ainda no canal, faça sua inscrição, certo? Compartilhe bastante nosso material, deixe o like e vamos lá discutir especiação. Veja. E aí, pessoal, nós vamos ver nessa aula, certo? Vai ser dividido em duas partes. O conceito de espécie mais aceito para o ensino médio, certo? Depois nós vamos ver os tipos de isolamentos reprodutivos, já veremos isso, e depois os tipos de especiação, beleza? E aí eu já começo aqui com você falando sobre o conceito de espécie. Olha, há muito tempo, certo? Eu venho aqui, os pesquisadores e os estudiosos vêm trazendo aqui esse conceito de espécie para chegarmos ao que nós temos hoje, certo? Lá no século VIII, nós temos aqui que o pai da taxonomia, o Linneu, certo? Olha aqui, já no século VIII, muito tempo isso, né? O Linneu já falava sobre certo? As espécies. No seu livro, olha, ele escreveu o livro aqui, Sistema Naturae, certo? E ele traz o conceito morfológico de espécie. Ou seja, ele traz um conceito de espécie que é baseado na morfologia, certo? No formato, na estrutura do corpo dos seres vivos, beleza? Então, o Linneu, século VIII, ele traz esse conceito morfológico. Então, ele diz assim, olha o que é que o Linneu diz. Para ser da espécie, tá certo? Uma espécie vai englobar o conjunto de seres vivos cujos organismos apresentam grandes semelhanças físicas em um padrão morfológico comum. De acordo com Linneu, para ser da mesma espécie, o físico, a estrutura, a morfologia de seres vivos tem que ser muito parecido, certo? Tem que ter muita semelhança física e tem que ter essa morfologia muito parecida. Só que aí, pessoal, quando nós vamos analisar a fundo essa caracterização do Linneu em relação às espécies, ficam muitas lacunas, e uma delas é a existência das subespécies ou raças, beleza? Olha, eu tenho subespécies que pertencem ao quê? A mesma espécie, não sei se vocês lembram, certo? Mas a subespécie é uma categoria, certo, que fica dentro de espécies. Então eu tenho várias subespécies de cães, mas eles pertencem a uma mesma espécie, a uma mesma espécie. Os cães são da mesma espécie, mas eles formam subespécies diferentes, certo? Eles trazem diferenças ali no corpo, no formato, na morfologia do corpo, e nem por isso, por eles apresentarem essa diferença, eles deixam de ser da mesma espécie. Então, se eu fosse olhar aqui pela essa análise aqui do Linneu, que ele diz que para ser da mesma espécie tem que ter a mesma morfologia, muito semelhante ao corpo, olha, esse pastor alemão aqui e esse poodle aqui não seriam da mesma espécie, eles são, certo? Os cães que vocês conhecem aí, olha, todos eles são da mesma espécie, mas eles formaram o que aqui? Nós temos dentro dessa espécie dos cães as subespécies, as raças. Então já fica aqui uma lacuna muito grande, onde nessa análise aqui do Linneu, que diz que para ser da mesma espécie tem que ser muito parecido. E os cães? Olha os cães aí, que vocês estão vendo aqui na imagem. Olha o pastor alemão, certo? Olha aqui o pastor alemão e olha aqui o poodle. Se eu pergunto a você, a morfologia do corpo deles é muito parecida? É muito semelhante no tamanho, no formato? Não, né? Mas isso não faz com que eles sejam de espécies diferentes. Então, essa classificação aqui do Linneu já deixa aqui, certo? Essa análise com essa lacuna. E existem seres que são muito diferentes, o formato do corpo, mas eles ainda pertencem à mesma espécie. E eles são diferentes porque eles pertencem ao quê? A subespécies, tá certo? São grupos diferentes dentro de uma mesma espécie. Além disso, além de nós termos aqui as subespécies, nós temos também outro fator aqui que colabora, que é visto aqui como uma lacuna dentro dessa classificação do Linneu. Qual seria esse outro fator aqui que nós temos? Observe. Eu tenho aqui o dimorfismo sexual. O que seria dimorfismo sexual? Dentro da mesma espécie existe o macho
e a fêmea, que apresentam muitas diferenças, certo? Na morfologia. E o Linneu disse que para ser da mesma espécie, tem que ser muito semelhante. Então, veja o que é que vocês estão observando aqui. Dimorfismo sexual entre ave e africana. O que é que vocês estão observando aqui? Essas duas aves, pessoal, africanas que vocês estão vendo, certo? Elas são da mesma espécie. Essas duas aves africanas são da mesma espécie. Só que na letra A aqui, o que você está vendo é o macho. Observe o padrão morfológico do macho. Certo? Penas mais longas, corpo mais escuro. O corpo dele bem mais assim desenvolvido do que essa fêmea aqui, olha. Eles são da mesma espécie. Só que o macho da espécie apresenta cor preta com penas longas na cauda, característica manifestada por seleção sexual. Então veja, certo? A cor preta, essa cauda longa, essas penas alongadas, isso é o corpo do macho. E a fêmea? Olha aí na letra B, como é que é a fêmea? A fêmea da espécie com a cor marrom acinzentada, sem penas longas na cauda. Pessoal, aí de acordo com a classificação do Linneu aqui, ele disse que tem que ter muita semelhança física e o padrão morfológico tem que ser comum. Só que quando eu analiso o dimorfismo sexual de algumas espécies, como por exemplo essas duas espécies aliás, esses dois seres que vocês estão vendo aqui, olha, certo? Eles são da mesma espécie. Eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Eles são da mesma espécie, só que a morfologia, certo, do corpo dele, o padrão morfológico é bem diferente, beleza? O formato do corpo, a estrutura do corpo, as características são bem diferentes, mas isso não faz com que eles não sejam colocados aqui dentro da mesma espécie, pois eles conseguem acasalar e gerar descendentes férteis. Então, logo, nós notamos que a classificação do Linneu, isso foi no século VIII, certo? Então, considere aí o tempo e o que nós tínhamos naquele momento, mas aí ficou lacuna sim para o que nós sabemos hoje, certo? E aí, pessoal, agora veja, eu venho com o cara aqui, o Ernest Mayr, certo? Já no século XX, em 1942, ele traz o conceito biológico de espécie, que é o mais cobrado e o que é o mais aceito no nível médio, certo? Então, se você é estudante do nível médio, esse conceito aqui do Mayr é o mais cobrado nas provas, certo? Nas questões dos vestibulares, que é o conceito biológico de espécie. Deixa lacuna, sim, mas é o mais cobrado, então vamos discutir aqui. O que foi que o Mayr disse? E para ser uma espécie, quando eu falo de espécie, desse grupo taxonômico, eu estou falando de um grupo de populações cujos organismos são capazes de se cruzar. Agora preste atenção. Eles são capazes de se cruzar e gerar descendentes o quê? Férteis. Ou seja, se esse indivíduo é da espécie desse, ele consegue se cruzar e gerar filhotes que serão férteis. Isso quer dizer o quê? Os filhotes também conseguirão se reproduzir, de acordo com essa classificação do Mayr, certo? Só que isso tem que acontecer em condições o quê? Naturais. Isso tem que acontecer na natureza. Então, para ser da mesma espécie, eles têm que se encontrar na natureza e gerar com isso o quê? Acasalar e gerar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados, ou seja, sendo capazes de se reproduzir com organismos de outra espécie. Então, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Para ser da mesma espécie, de acordo com o conceito biológico, que é o conceito mais cobrado no ensino médio, os organismos, certo, de uma população ali, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tem que ter a capacidade de se cruzar, mas se cruzar em qual ambiente? Natural, beleza? E gerar descendentes o quê? Férteis. O que são descendentes férteis? Descendentes que vão estar aptos, que conseguem também se reproduzir. Isso tem que acontecer, esse cruzamento e esse nascimento aí, em condições o quê? Natural, certo? E esse organismo, se esse organismo é da mesma espécie desse, eles estão isolados de qualquer outro organismo existente no planeta. Ou seja, esse organismo dessa espécie aqui com esse, só consegue cruzar com esse da mesma espécie e não e com nenhum outro de qualquer espécie que seja. Isso é o que eu quero dizer aqui quando eu falo que ele está reprodutivamente isolado de qualquer outra espécie. O que quer dizer isso? Que ele não consegue cruzar com o indivíduo de nenhuma outra espécie. Certo? Então, para ser da mesma espécie, o indivíduo tem que cruzar em condição natural, gerar descendentes férteis, certo? E não conseguir cruzar com mais nenhum indivíduo, desculpa, de qualquer outra espécie, certo? Então tem que haver aqui, de acordo com o Mayr, o quê? Uma intrafertilidade. O que seria aqui essa intrafertilidade? Observamos aqui, olha, geração de descendentes viáveis, vivos, com saúde e férteis. Para ser da mesma espécie, tem que ter essa intrafertilidade. Reproduzir, gerar descendentes em condição natural e também que sejam
saudáveis e férteis. Beleza? E tem que ter também a interesterilidade. O que seria isso? Interesterilidade seria o isolamento reprodutivo entre eles e membros de outras espécies. Então, esse guepardo aqui, olha, o macho e a fêmea só conseguem cruzar com guepardos aqui da mesma espécie. Por quê? Porque eles fazem parte ali de uma espécie, eles conseguem cruzar em ambiente natural, gerar descendentes férteis, descendentes viáveis e não cruzam com nenhum outro organismo de outra espécie, porque eles estão isolados reprodutivamente de qualquer uma outra espécie, beleza? Esse critério é o mais importante para definir espécie, tá certo? Dentro do nível médio. E aí, o que é que eu uso aqui? Qual é o critério, tá certo? Essa definição aqui de espécie é a mais utilizada no ensino médio. Mas aí, qual é o critério mais utilizado aqui dentro dessa definição aqui do Maia, certo? É a reprodução, né? A reprodução aqui, olha, é o principal ponto de discussão, o principal ponto aqui que fecha se o organismo é da mesma espécie do outro ou não. Só que é a reprodução, ou seja, a troca de gametas gerando descendentes férteis e viáveis. Mas aqui fica uma brecha. E aqueles organismos que só se reproduzem de forma sexuada, que não trocam material genético, que não cruzam com outro organismo. Como é que eu vou dizer que ele é da mesma espécie que o outro? Né? Então aí esse conceito aqui não explica isso. Se eu tenho esse organismo aqui que ele só se reproduz de forma assexuada, como é que, de acordo com esse conceito que o Maia trouxe, eu vou explicar se ele é da mesma espécie que esse ou não? Só se reproduz de forma sexuada os dois. Não tem como explicar de acordo com esse conceito. Então fica aqui essa lacuna, certo? E também os fósseis. Olha, imagina aí se eu encontrar um fóssil. Como é que eu vou saber que aquele fóssil que eu encontrei é da mesma espécie que esse organismo que eu tenho outro hoje? Ou se aquele fóssil que eu encontrei dois fósseis. Como é que eu vou saber se os dois são da mesma espécie de acordo com esse conceito que tem como critério principal a reprodução? Como é que eu vou cruzar os fósseis? Não dá, né? Então eu coloquei aqui em verde embaixo, vocês vão marcar aí para vocês observarem todos os detalhes, certo? Que esse conceito é o mais cobrado, é o mais aceito, certo? Em nível médio, mas aí ele tem as suas lacunas, sim ou não. Ele tem sim as suas lacunas, e eu vou colocar aqui, olha, o conceito biológico proposto aqui nessa página que nós estamos discutindo não se aplica a seres que se reproduzem de forma somente assexuada, que o indivíduo sozinho se reproduz. Se eu uso a reprodução como critério, que é falando que tem que cruzar e gerar descendentes férteis para ser da mesma espécie, como é que eu vou categorizar um organismo sendo da mesma espécie que o outro, sendo que esses dois organismos só se reproduzem de forma sexuada? Então, essa classificação aqui não se aplica aos organismos que se reproduzem somente de forma sexuada, beleza? Nem os fósseis, como eu já disse, eu encontro dois fósseis, certo? E aí eu quero analisar e descobrir se um é da mesma espécie do outro. Como é que eu vou analisar isso pautado com base nessa classificação do Maia aqui? Não dá, né? Porque fósseis não vou cruzar, não vou gerar descendentes férteis. Então fica aqui essa lacuna, certo? E aí, pessoal, quando eu for falar aqui, olha, de isolamento reprodutivo, é quando ocorre, ele vai ocorrer quando acontece o quê? Quando duas espécies não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, quando é que eu vou dizer que houve um isolamento reprodutivo? Quando é que eu vou dizer que essa espécie daqui está isolada dessa? Quando eles não conseguem se encontrar em ambiente natural, beleza? E gerar descendentes viáveis e férteis. Descendentes férteis são aqueles descendentes capazes de se reproduzir. Quando eles não conseguem se encontrar em ambiente natural e gerar descendentes férteis, certo? Eles estão isolados reprodutivamente. E aí, esse isolamento reprodutivo, ele surge, beleza, como consequência da especiação. Mas o que seria especiação? Especiação seria a formação de quê? Formação, certo? Anotem tudo, olha. Especiação é formação de novas o quê? De novas espécies. Então, o processo de formação de novas espécies é chamado de especiação, beleza? Mas cuidado no que eu vou falar agora. Só vai acontecer essa formação de novas espécies, só vai acontecer essa especiação se o quê? Só há especiação se houver o isolamento reprodutivo. Então, vou repetir, é crucial que aconteça o isolamento reprodutivo. Quando é que eu vou dizer que essa espécie se isolou dessa? Essa espécie se isolou dessa quando elas estão, certo?
Quando é que eu vou dizer que houve isolamento reprodutivo? Quando elas não conseguem mais cruzar e gerar descendentes férteis. Houve um isolamento reprodutivo, e aí, certo, vai ter o quê? Uma especiação, beleza? Então não esqueça, especiação, formação de nova espécie. Só acontece isso se tiver um isolamento reprodutivo. Eles não conseguem se encontrar na natureza mais e gerar descendentes férteis. Até cruzam, até geram descendentes. Mas geralmente eles não. Mas os descendentes aí não vão ser férteis, beleza? E aí existem dois tipos de isolamento reprodutivo, o pré-zigótico. Olha a palavra pré. O que é que vocês entendem por pré? Quando eu falo pré aqui, pessoal, pré-zigótico. O que é um zigoto? O zigoto é a união do gameta masculino, certo, com o gameta feminino. Formei aqui o zigoto. Não é isso? Olha, se formei aqui o zigoto. O zigoto foi a união do material genético do espermatozoide com o óvulo, certo? Formou o zigoto. Se o isolamento acontece antes de formar o zigoto, vai ser pré-zigótico. Anotem aí. O que é um isolamento pré-zigótico? É aquele isolamento que acontece antes mesmo da formação do zigoto, certo? Nós vamos ver vários exemplos daqui a pouco. Mas eu já digo a você, o que é um zigoto? É quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, se une e forma uma única célula, beleza? Se o isolamento reprodutivo acontecer antes mesmo de acontecer essa formação desse zigoto, vai ser um isolamento de que tipo? Pré-zigótico, beleza? E o que seria um isolamento pós-zigótico? Olha, seria esse isolamento aqui pós-zigótico. É o isolamento que acontece o quê? Depois vai formar o zigoto, beleza? Mas depois vai acontecer aqui esse isolamento. Então nós temos o que é o isolamento reprodutivo? É o processo em que os seres não conseguem mais cruzar e gerar descendentes férteis. Só que eu vou ter o isolamento reprodutivo de duas formas. Quais são as duas formas? Eu vou ter o isolamento reprodutivo pré-zigótico e o isolamento reprodutivo pós-zigótico. O isolamento reprodutivo pré-zigótico é aquele que acontece antes do zigoto, certo? E o pós-zigótico depois do zigoto. Aí eu trouxe aqui um exemplo do lado para você entender, beleza? Olha aqui o que é que vocês estão vendo. Eu tenho aqui, olha, uma égua e um jumento, certo? Eles são de espécies diferentes. Então, observem aqui. A égua, certo, que você está vendo aqui, ela é de uma espécie diferente do jumento, que também é chamado de jegue ou asno, certo? Então, são de espécies diferentes. Só que na natureza, o mesmo homem pode pegar eles e colocar para cruzar, certo? E aí, qual vai ser o resultado da égua com o jumento? Vai nascer o quê? Vai nascer, se for uma fêmea, vai ser uma mula, e se for um macho, vai ser um burro. A mula, certo? E o burro, eles são indivíduos o quê? Híbridos. Por que eles são híbridos? Porque eles são formados por indivíduos de duas espécies o quê? Diferentes. Quais são as duas espécies diferentes que originaram ele? A espécie da égua, certo? A égua que nós temos aqui, observem. A égua, certo? Que é de uma espécie diferente do jumento. Se cruzaram, então geraram o que aqui? Um híbrido. Híbrido é o resultado de duas espécies diferentes. Pessoal, pergunta a você, nasceu ou não nasceu? Nasceu, certo? Se nascer aqui uma fêmea, vai ser uma mula, se nascer um macho, vai ser um burro. Só que eles são híbridos, a mistura de duas espécies. Eles são o quê? Esses seres aqui são estéreis, ou eles são inférteis. Isso quer dizer o quê? Eles não conseguem ser inférteis, certo? Eles não conseguem... E por que eles são inférteis? Porque, certo? Eles são resultado de duas espécies diferentes. Quais são as duas espécies? A da égua e a do jumento. Teve um híbrido, no caso aqui a mula ou o burro, são estéreis ou inférteis, não conseguem se reproduzir. Eles são híbridos, beleza? Então aqui, pessoal, veja. A mula e o burro, o que é que houve aqui? Formou o zigoto, sim ou não? Formou o zigoto, para formar os dois, claro. Então é um isolamento pré ou pós-zigótico. Aqui é pós, beleza? Vamos agora conhecer vários tipos de isolamento. Já adianta vocês têm que saber todos, diferenciar todos e saber classificar eles em pré ou pós-zigóticos, beleza? Eu já sei que isolamento é quando as espécies estão isoladas porque não conseguem se reproduzir em condições naturais e gerar descendentes férteis. Eu já sei que isolamento do tipo pré é o que acontece antes da formação do zigoto e pós é o que acontece depois da formação do zigoto. Partindo disso, eu vou ter várias classificações agora aqui, vários nomes, vários tipos,
E vocês agora vão analisar aqui comigo, beleza? Isolamento pré-zigótico. Nesse momento, todos que eu falar aqui vão ser pré-zigóticos. Então, se você está anotando aí, você vai anotar pré-zigótico, fazer aí uma listinha bem resumida para depois revisar, certo? Vamos ver aqui, olha, o isolamento do tipo pré-zigótico. Se é pré, é aquele que vai acontecer antes da formação de quê? Antes da formação do zigoto, é pré-zigótico. O primeiro é o isolamento de habitat ou ecológico, certo? Anote aí, habitat também é chamado de ecológico. O que seria esse isolamento? Ocorre quando duas populações ou mais, certo, vivem na mesma área geográfica, mas têm diferentes habitats. Ou seja, elas podem até estarem ali na mesma área, mas uma está vivendo na água, outra está vivendo em um local úmido, outra está vivendo no solo. E aí eu trouxe aqui, olha, cobras do gênero Tenophysis, certo? Essas cobras aqui, observem. Se vocês observarem aqui, elas têm o mesmo gênero, mas a espécie, certo? Porque o nome da espécie, pessoal, vou relembrar aqui para vocês, certo? É quando eu junto o quê? É quando nós vamos juntar aqui o gênero, certo? Gênero e epíteto, o quê? Epíteto específico. Se vocês observarem aqui, ó, essas três cobras aqui, elas são do mesmo que. Vou pintar de amarelo para vocês observarem aqui e ficar por dentro de tudo. O nome do gênero. Tenophysis, certo? Tenophysis. E Tenophysis aqui, ó, o nome do gênero, certo? As três têm o mesmo gênero. Só que o epíteto específico delas são diferentes, observem. E o nome da espécie é quando eu junto os dois. Espécie é a junção de quê? Espécie é a junção do gênero, não esqueçam disso, cai muito em prova, certo? Mas epíteto específico. Quando eu junto gênero com epíteto específico, eu formo o quê? Eu formo a espécie. Então, sabendo disso, se vocês observarem, eu tenho aqui três espécies diferentes. Concordam comigo? Eu tenho três espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero. Só que elas estão na mesma área geográfica, mas elas têm ambientes, hábitats diferentes para viver. E aí eu tenho essa daqui, essa primeira aqui, que vivem em áreas o quê? Vamos marcar aqui em áreas úmidas, margens de rios e lagos. Essa segunda aqui vive em ambientes terrestres secos. E a terceira aqui vive em córregos, certo? E riachos. Elas estão na mesma área geográfica, mas em habitats diferentes. E por isso elas nem acasalam, certo? Se elas nem acasalam para gerar descendentes, elas não formam nem o quê? Elas não formam nem zigoto. E se não formam nem zigoto, porque nem se encontra nem acasala, vai ser isolamento de que tipo? Pré-zigótico. Então, o que é um isolamento? Vamos lá repetir rápido. O que é um isolamento de habitat ou ecológico? É quando os indivíduos estão na mesma área geográfica, mas eles ficam em habitats diferentes, com condições diferentes. E por isso eles nem tentam acasalar, por isso que não formam nem o quê? Zigoto. Logo, é um isolamento de que tipo? Pré-zigótico, beleza? Vamos lá para mais um tipo de isolamento? Isolamento, continuando nos isolamentos pré-zigóticos, por isso que eu disse a você, vou falar somente nesse momento de isolamento o quê? Pré-zigótico. Agora o próximo pode cair na sua prova com o nome de temporal, certo? Que é a mesma coisa que sazonal, que é a mesma coisa que estacional. Então, na prova, se cobrar temporal é a mesma coisa que sazonal, a mesma coisa que estacional, beleza? E aí vamos lá a explicação e ao exemplo. O que seria um isolamento do tipo temporal? Vou falar assim, beleza? O isolamento temporal ocorre quando duas populações que ocupam o mesmo hábitat, elas estão no mesmo habitat agora, se reproduzem em períodos diferentes. Acontece muito isso com plantas, certo? O amadurecimento reprodutivo da espécie não coincide. Ou seja, olha o exemplo que eu trouxe aqui. Na América do Norte existe o gambá do leste, certo? Que você está vendo aqui na imagem A, o gambá do leste, certo? E aqui eu tenho também o gambá de quê? O gambá do oeste. Eles estão no mesmo habitat. Além de estar na mesma área geográfica, está no mesmo habitat ali. Só que o que é que acontece? Eles vão estar prontos para se reproduzir em períodos diferentes do ano. Por isso que não coincide o período de acasalamento. Por isso que eles não cruzam e não geram nem zigoto, certo? Então, o gambá do leste aqui se reproduz no final de quê? Do inverno. Então, esse gambá que eu vou circular aqui para você, olha, que é o gambá do leste, ele se reproduz quando? Esse aqui da letra A se reproduz no final do inverno. Já o gambá do oeste, que é esse aqui que você está vendo,
ele vai se reproduzir no final do verão, certo? Então, veja, eles estão na mesma área geográfica, eles estão no mesmo habitat, mas aí o período, o momento da reprodução deles não coincide. Então, eles não cruzam, certo? Não gera nem zigoto, logo é um isolamento de que tipo? Um isolamento pré-zigótico, certo? E aí, o nome dele específico aqui é temporal, sazonal ou estacional, certo? Vou repetir, o isolamento aqui é a mesma coisa, esses três nomes, certo? Vai servir para o mesmo tipo de isolamento, e aí acontece quando a espécie está na mesma área geográfica, mas aí as duas espécies ali vão estar prontas para se reproduzir em períodos diferentes. Como aqui, olha, tem um gambá, novamente aqui, o gambá do leste, e aqui eu tenho o quê? O gambá do oeste, vivendo na mesma área geográfica aqui, olha, na América do Norte, mas o leste se reproduz no final do inverno e o outro no final do verão, certo? Isolamento temporal, não coincide o momento da reprodução. E aí eu tenho isolamento agora de comportamento, beleza? Olha, isolamento comportamental também é muito cobrado nas provas. O que seria esse isolamento comportamental? Ou etológico. Cuidado para não confundir com ecológico. Ecológico, nós vimos no começo da aula, é esse aqui de habitat, certo? Agora eu estou em etológico, observe. Ocorre quando diferentes, desculpe, ocorre quando existem diferenças relacionadas ao comportamento reprodutivo entre duas populações, especialmente ligado ao ritual de acasalamento. Corte nupcial, por exemplo. Exemplo aqui, olha. Lá no arquipélago de Galápagos, certo, onde Darwin passou, se você não assistiu essa aula, entre aqui nessa playlist e procure a aula sobre darwinismo e sobre lamarquismo. Não tem como eu estudar a evolução se eu não tenho ali o conhecimento da base da evolução, certo, das teorias, o lamarquismo, o darwinismo, o neodarwinismo. Para você estar aqui em especiação, é obrigação, certo, você assistir essas aulas que são base ali para que nós possamos avançar aí nas aulas mais profundas de evolução, beleza? Mas o que é que eu tenho aqui? No arquipélago, o conjunto de ilhas de Galápagos, nós temos aí as patolas de pés azuis. Acontece que a patola de pé azul aqui, ela só vai acasalar com indivíduos da sua espécie, porque ele tem toda uma corte nupcial, certo? Como assim? O comportamento dele, a dança, o ritual, tá certo? Tem todo ali um comportamento que atrai a fêmea. Então, veja, esse isolamento aqui do tipo comportamental, também chamado etológico, ocorre quando o comportamento reprodutivo entre duas populações estão ligados ao ritual de acasalamento, ao comportamento, certo? À dança, à produção de ninho, tudo isso vai englobar ali, tá certo? E aí vai caracterizar o isolamento comportamental. Essa espécie só se reproduz com essa, só acasala com essa, porque elas, dentro aqui dessa espécie, eles têm um ritual de acasalamento que diferencia de qualquer outra espécie. E aí, certo? Quando eu estou isolado, quando eu estou analisando esse isolamento de acordo com o comportamento, é isolamento comportamental ou etológico, beleza? As patolas aqui, olha, estão isoladas de qualquer outra espécie, porque somente dentro delas ali vai ter o ritual adequado para o acasalamento. Então, se elas não acasalam com nenhum outro de outra espécie, não forma nem zigoto, beleza? Então, é isolamento de que tipo? Isolamento pré-zigoto, porque não forma nem zigoto. Outro tipo de isolamento pré-zigoto, que é o isolamento o quê? Mecânico. O que seria o isolamento mecânico? Ocorre quando existem diferenças anatômicas na forma e no tamanho entre as estruturas reprodutivas de organismos diferentes, de diferentes populações, impedindo o ajuste entre elas para a reprodução. Como assim? O que é que você está vendo aqui? O macho e a fêmea de libélula acasalando. Vocês concordam, pessoal, que a libélula só vai conseguir acasalar com outra libélula, sim ou não? Sim. Porque a peça anatômica, a peça reprodutiva ali do macho, da libélula e da fêmea só encaixa entre eles. Então, com nenhuma outra espécie mais ele consegue acasalar, porque há um isolamento mecânico. A peça reprodutiva da libélula não encaixa com outra espécie, certo? E aí acontece entre várias espécies, onde a peça anatômica de um indivíduo só encaixa com a peça reprodutiva daquele outro indivíduo. Se eu não acasalo com outro indivíduo porque a minha peça reprodutiva não tem esse encaixe, por conta da forma e do tamanho, eu estou isolado mecanicamente. Então, aqui as libélulas, o nosso exemplo aqui clássico, elas estão isoladas mecanicamente de qualquer outra espécie, devido à forma e o tamanho das suas peças reprodutivas, beleza? Esse é o isolamento mecânico. Pergunta a você, se elas não acasalam com nenhum outro indivíduo de outra espécie, não vai gerar nem zigoto, né? Por isso que é isolamento de que tipo aqui?
isolamento pré-zigótico, porque não forma nem zigoto. Depois aqui, outro tipo de isolamento pré-zigótico é o isolamento gamético. Ocorre quando a fecundação é impedida por incompatibilidade entre os gametas. Como assim? Veja, às vezes até dois seres de espécie diferente, certo? Podem acasalar, mas o gameta masculino é incompatível com o gameta o quê? Feminino. Há uma incompatibilidade. Ainda que o gameta tenha entrado no corpo da fêmea, não vai fecundar porque há uma incompatibilidade. Continuando aqui, ó. Incompatibilidade entre as proteínas da membrana plasmática dos gametas. Então, para que haja aqui certa fecundação, tem que ter compatibilidade entre a proteína de o espermatozoide e do ovócito. Se tem essa incompatibilidade, certo? Se as proteínas não se reconhecem, o que é que vai acontecer? Não vai vingar, então não vai fecundar. Então, essa incompatibilidade entre as proteínas impede também a união aí dos gametas. Os gametas masculinos não são, em muitos casos, os gametas masculinos não são atraídos pelos gametas femininos ou não conseguem sobreviver dentro do corpo da fêmea. Se o gameta masculino aqui também não for atraído pelo feminino, também não vai fecundar, isolamento gamético. Ou se esse gameta masculino aqui morrer dentro do corpo da fêmea antes da fecundação, também é isolamento gamético. Então, o que seria um isolamento gamético? É quando o gameta pode até entrar dentro do corpo da fêmea, mas se ele chega ali no ovócito, vai ter incompatibilidade da membrana plasmática, das proteínas, então não fecunda. Ou mesmo o gameta não é masculino não é atraído pelo feminino, também não vai fecundar, obviamente, se não for atraído. Ou mesmo o gameta masculino pode morrer ali, certo? O gameta masculino pode morrer dentro do corpo ali da fêmea, beleza? Então também vai ter o isolamento gamético. Pessoal, se não há união desses gametas, não forma zigoto. Logo, o isolamento vai ser de que tipo? Vai ser pré-zigótico. Então são muitos tipos pré-zigóticos, certo? Agora nós vamos chegar aqui, olha, no isolamento pós-zigótico. O que seria esse isolamento pós-zigótico? Vamos ver aqui. O isolamento do tipo pós-zigótico acontece, se manifesta depois da fecundação. Então vai haver aqui fecundação, certo? Só que vai impedir o desenvolvimento do embrião, ele morre, ou se ele não morre, ele vai nascer o quê? Estéreo, certo? Então, se nascer, vai ser um híbrido, como lá no exemplo da mula, certo? Então, o nosso primeiro exemplo aqui de isolamento aqui do tipo pós-zigótico, que se forma zigoto, é a inviabilidade do híbrido, certo? A inviabilidade do híbrido acontece quando ocorre o quê? O híbrido, o que seria o híbrido? Seria um indivíduo formado pelas duas espécies. Então, aconteceu aqui, olha, formei o zigoto, beleza? Então, nesse isolamento, na inviabilidade do híbrido foi assim, olha, o gameta masculino fecundou o gameta feminino, certo? E formou-se o que aqui? Formou-se aquela célula única chamada de zigoto. Só que esse zigoto aqui formado, olha, o que foi que houve? Esse zigoto formado foi formado por duas espécies diferentes, então ele é um híbrido, beleza? Concorda comigo? Porque veio de duas espécies diferentes. Só que quando eu tenho aqui, olha, a inviabilidade do híbrido, vamos ver o que é que acontece quando o híbrido ele é inviável, beleza? O híbrido, que é a junção de duas espécies diferentes, então esse zigoto aqui que é híbrido, não consegue completar o seu desenvolvimento embrionário. Então ele vai morrer durante a sua fase de embrião, certo? Ou morre antes, cuidado, de atingir a maturidade reprodutiva. Então, toda vez que eu falo em isolamento, inviabilidade do híbrido, quando eu falar aqui, olha, em inviabilidade do híbrido, eu estou falando que ele morre quando? Durante o seu desenvolvimento embrionário ou antes de reproduzir, antes de chegar na idade da reprodução, certo? Então ele vai ser inviável. Cuidado, porque o vestibular pode colocar que a inviabilidade do híbrido acontece sempre quando o híbrido, exclusivamente quando o híbrido morre dentro da barriga da mãe, morre no útero da mãe, morre durante a gestação. Está errado. A inviabilidade do híbrido acontece quando ele morre durante o desenvolvimento, ou ele morre, ou ele nasce, mas antes de ele conseguir se reproduzir, antes dele chegar na maturidade reprodutiva, ele morre também. Então ele foi inviável, beleza? Mas aí para o híbrido nascer, ou para o embrião morrer ali dentro do útero, certo?
obviamente, houve o quê? Uma fecundação. Se houve fecundação, obrigatoriamente aqui nesse processo, nós tivemos a formação de um zigoto. Então, isso aqui aconteceu depois do zigoto, por isso que é pós-zigoto, certo? E aqui o que é mais cobrado na prova é a esterilidade do híbrido. O que seria isso? Ocorre quando o híbrido é saudável, viável, ele nasce com saúde, certo? Mas não consegue gerar descendentes férteis, é estéril, certo? Eu já expliquei nas páginas passadas, mas eu vou revisar aqui novamente. Ó. Égua é de uma espécie diferente do jumento. Eles se cruzam, eles dão origem a híbridos, mula e burro. A mula é a fêmea, o burro é o macho, certo? E esse híbrido aqui, híbrido é a junção das duas espécies que foram cruzadas. Da égua, a junção da égua com o jumento. Só que acontece que esse híbrido aqui vai ser o quê? Vai ser infértil, vai ser estéril, ele não vai reproduzir. Ele é doente? Ele não é doente, certo? Ele vai ter uma vida toda, mas aí com a particularidade que ele vai ser estéril, ele não consegue reproduzir. Eles não são férteis, certo? Eles são inférteis, estéreis, certo? Eles são estéreis e não conseguem se reproduzir. E por que essa esterilidade acontece? Porque pode ser em função de gônadas anormais, certo? Gônadas anormais, os órgãos reprodutores dele com anormalidades, e meiose anômala. O que seria isso? Meiose é o processo de divisão celular onde eu vou formar os gametas. A meiose dele não acontece de maneira adequada, certo? Com incompatibilidade cromossômica, então assim ele não vai conseguir gerar descendentes, beleza? E aí, pessoal, olha, na próxima aula nós vamos continuar falando de especiação, certo? Formação de novas espécies. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Lembre-se que estudar é um processo, certo? Que nós devemos organizar o nosso tempo, gerenciar o nosso tempo, organizar tudo direitinho. Não se engane, não fique estudando, olhando no telefone, olhando no celular, certo? Enganando a você mesmo, porque isso é uma mentira muito grande que a gente faz quando a gente está estudando, se enganando. Estude para valer, faça muitas questões, e aí faça pausas, descanse, mas estude com compromisso para você chegar onde você tanto almeja, onde tanto você quer, certo? Deixa o like no vídeo se foi útil, compartilhe bastante nosso material, inscreva-se no canal, e na próxima aula eu aguardo vocês para continuarmos estudando evolução e aqui estudando a especiação, certo?